Alemanha, século XVI. Um homem chamado Lutero começava a contestar o poder e as ações da Igreja Católica. Estava começando a reforma que mudaria o mundo. Ele havia nascido no dia 10 de novembro de 1483, recebeu o nome do santo do dia, São Martinho. Então vocês têm os pais de Martin, João e Margarida. E o pai quis programar o filho para que o filho viesse a ser alguém na vida. Ele foi então para a cidade universitária de Erfurt e lá começou a fazer os seus estudos. Até que num período de férias, ao voltar para casa, se viu envolvido num temporal e ele se jogou ao chão apavorado e invocou Santa Ana, gritando: "Santa Ana, ajuda-me e eu serei monge." Numa época em que pestes dizimavam populações inteiras, o medo da morte de um Deus implacável e intolerante com os pecados atormentava os cristãos. Como sobreviver a esse Deus? A igreja da época oferecia uma solução. Ela tinha inventado cartas de crédito que garantiam para a gente perdão de culpa, de penitência. Lá no mosteiro, o monge Lutero, por discordar dessa prática, começou a criticar abertamente a igreja. E, é claro, isso acabou incomodando muita gente. Isso acabou incomodando o Papa Leão X, que chamou Lutero e exigiu uma retratação. O que aconteceu é que Lutero foi considerado fora da lei pelo imperador da época, o que significava que qualquer um poderia matá-lo se quisesse. Mas Lutero nunca abandonou as suas crenças, que acabaram se espalhando por toda a Europa. E aquele monge que queria reformar a Igreja Católica não só conseguiu boa parte de seus objetivos, como também acabou criando um novo pensamento religioso: o luteranismo. Assim como defendia o acesso de todo cidadão à Bíblia, para que cada um pudesse interpretá-la conforme sua consciência, Lutero também acreditava que todos poderiam falar com Deus, só que sem intermediários. Essas coisas também são legais de botar na... Então eu não preciso mais comprar carta de crédito. Eu não preciso mais de intermediários para falar com Deus. Ele acredita que Deus desce à Terra como Jesus e entra em contato direto com as pessoas. Nos dias de Lutero, igreja é uma instituição hierárquica, onde há papa, imperadores, bispos e um grande público, o povo simples, que assiste à Divina Comédia. E se Deus entra em contato direto com as pessoas também podem fazer o mesmo e falar direto com Ele. E de graça. Nesse contexto, uma única palavra fazia todo sentido para Lutero. O advérbio somente é fundamental, né? Aqui tem uma radicalidade no afirmar, né? Somente o Cristo. É por isso também que Lutero não considerava os santos como intermediários para falarmos com Deus, assim como padres, bispos, cardeais e o Papa. Bom, aí dá para imaginar que literalmente fechou o tempo entre Lutero e a igreja. Imagina alguém há 500 anos fazendo a seguinte afirmação: o alvo da ética não é o céu, o alvo da ética é a terra. Lutero vivia numa época de transformações. A prensa, criada por Gutenberg, ajudava na circulação de ideias através de panfletos. O acesso das pessoas à leitura permitia que tivessem opinião própria sobre os assuntos. Nicolau Copérnico desenvolvia a teoria de que o Sol era o centro do universo. E Fernão de Magalhães fazia a primeira viagem marítima ao redor da Terra. Bom, Lutero também descobriu o Novo Mundo na viagem que fez a Roma. No caminho, ele adoeceu e foi parar em um hospital em Florença, onde ninguém mais, ninguém menos que Leonardo da Vinci começava a estudar a anatomia do corpo humano, prática ainda proibida no mundo. Era também em Florença que naquela época as pinturas de céu e inferno davam lugar para aquelas que exaltavam o corpo
exatamente como o corpo é. A viagem e todas as mudanças que viu mexeram com a cabeça de Lutero. Ele seguiu estudando a Bíblia até que um dia se deu conta de algo importante. Não era mais preciso olhar para o céu, mas sim olhar para a terra, para o mar e tentar fazer destes lugares melhores para se viver. Não só com amor, mas também com responsabilidade e ética. Um dia lhe perguntaram as duas coisas que faria se o mundo acabasse no dia seguinte. Olha só o que ele respondeu. Primeiro, pagaria as minhas dívidas e segundo, plantaria uma macieira. Mas o mundo não ia acabar? Para que pagar? Eu ainda hoje não deixaria de ser ético. E a macieira, professor? E Lutero responderia para a gente que faria essa pergunta dizendo: eu ainda hoje continuaria afirmando que esse mundo é e continua sendo a boa criação de Deus e que por isso merece ser preservado. Até o século XVI, as atividades relacionadas à religião eram especialmente valorizadas em relação às outras. Lutero vai inverter essa coisa e dizer que a nossa profissão é o lugar onde Deus nos colocou para nós servirmos a Ele e ao próximo dentro do nosso mundo. Há 500 anos, acreditava-se que apenas monges, monjas e sacerdotes tinham seu lugar garantido no céu por meio de seu trabalho religioso. Só que Lutero tinha outra ideia. Se Deus desceu, se Deus entrou na nossa realidade, Qualquer indivíduo poderia servir a Deus sendo um bom profissional em qualquer profissão que escolhesse. Naquela época, a grande maioria dos jovens acabava seguindo a profissão do pai, independentemente de terem ou não vocação para isso. Aliás, antigamente, quando se falava em vocação, se pensava apenas em vocação religiosa. Adivinha quem quebrou isso? Ele mesmo. Lutero até criou uma palavra em alemão: Beruf. Como é que é? Beruf, que traduzido para o português significa duas palavras: vocação e profissão. Ou seja, a minha profissão é a minha vocação, é o lugar para o qual Deus me chamou. Extra, extra! Imprensa ajuda a disseminar ideias de Lutero. João Gutenberg havia inventado a imprensa. E a partir da imprensa Vão surgir editores, vão surgir gráficas, Vão surgir livrarias, onde vão ser impressos livros e outros tipos de material gráfico, assim como panfletos. que são distribuídos para que ideias se propaguem mais rapidamente. Mais de 100 anos depois da invenção da imprensa, Lutero produzia inúmeros textos. Questionava a Igreja Católica sobre as cartas de crédito vendidas para que os cristãos pudessem pagar pelos seus pecados. Literalmente pagar em dinheiro. E aí, livreiros e gráficos de toda a Europa se interessavam por esses textos e os publicavam. Dá para dizer que a grande aliada de Lutero e sua reforma foi a imprensa. Ela publicava, por exemplo, também os novos hinos que ele estava trazendo. De um lado, uma população que está começando a se interessar por ler e escrever e que canta as canções de Lutero. De outro, um homem escrevendo incansavelmente sobre suas ideias. Dá para dizer que a reforma foi de vento em popa. Eu vou deixar o professor completar. E sem a imprensa, as ideias de Lutero jamais teriam sido divulgadas. Ela é fundamental para nós podermos entender a reforma luterana e seus progressos. Tá ouvindo? Essa foi uma das grandes paixões da vida de Lutero, a música. Lutero acreditava que a música teria grande papel para a disseminação de suas ideias para as pessoas. Os hinos de Lutero talvez tenham difundido mais o seu pensamento do que os seus livros. Esses livros com os hinos de Lutero eram impressos numa época bem propícia. Afinal, as pessoas estavam começando a se interessar em ler e escrever e cantar. Tá, professor, mas Lutero só escrevia ou sabia tocar alguma coisa? Lutero tocava instrumentos. O seu preferido era o alaúde, aquele violão barrigudo, mas ele também tocava flauta transversa. É importante que se diga que Lutero também criou um novo gênero musical. Deixa eu adivinhar. Sertanejo luterano? Não. Já sei, batidão do Lutero.
Também não. Não. Lutero é o criador, juntamente com outros colaboradores, do chamado canto coral. E sabe quem foi o mais importante músico e criador desse novo canto coral? Se chama Johann Sebastian Bach, Que no Brasil fala Bach. Bach? cuja obra nós conhecemos principalmente a partir de Jesus, Alegria dos Homens. A marca de Lutero nessa arte foi além da música sacra. Uma peça coral de sua autoria foi incorporada à flauta mágica de Mozart. Há 500 anos, Lutero já tinha certeza de que a música elevava os corações e ajudava as pessoas a porem todo o sentimento para fora. Há 500 anos, era muito comum que uma criança recém-nascida morresse vítima de alguma peste ou doença da época. Ou seja, ninguém contava mesmo com aquele indivíduo até que a criança atingisse uma certa idade. É muito cruel esse raciocínio. Mas isso começou a mudar, depois que um fato marcou para sempre a vida de Lutero. Sua filha Madalena morre com 13 anos de idade. E aí nós temos nas suas cartas um pai que chora. A partir daí, a relação de Lutero com seus filhos e sua visão sobre a juventude e a infância mudam completamente. Este sentimento mais humano passou a ser um novo parâmetro, não só para Lutero, mas para toda a história da humanidade. E olha só o que Lutero disse uma vez em um de seus escritos feito especialmente para os pais. Lugar de criança é na escola. Que os pais que não mandarem seus filhos para a escola estão condenados ao inferno. Nossa! E o que Lutero defendia com tanto afinco há 500 anos acabou se refletindo aqui no Brasil. Imigrantes vindos da Alemanha, principalmente para o sul, construíam escolas assim que chegavam nas cidades. É por isso que em pouco tempo o Sul passou a ser a região mais alfabetizada do Brasil. Não é para me gavar, né? E hoje, brasileiros de diversas cidades do país são formados por escolas luteranas. Não existe mundo melhor e mais justo sem educação para todos. Isso você está cansado de saber. Até os dias de Lutero, há muita gente muito bem letrada. E quem são essas pessoas? São os monges e as monjas nos mosteiros. No século XVI, apenas crianças e jovens com vocação religiosa ou de camadas sociais mais ricas tinham acesso à educação. Lutero vai querer que a educação não seja somente uma coisa para fins religiosos, e por isso ele vai fazer a exigência da universalização do ensino. Defendia que a educação fosse para todos, incluindo pobres e meninas, que na época eram excluídas. Ele vai exigir também que para as meninas existam figuras femininas que as ensinem. É a figura da professora que está começando há 500 anos atrás. Lutero queria que as escolas ensinassem outras matérias, como alemão, grego, geografia, história e matemática. Também defendia uma educação mais lúdica. Ele queria que as crianças aprendessem brincando. Adivinha o que mais ele exigia dos governantes da época? Cada vez que se gastar um florim com armamentos, a gente deve gastar 100 florins com a educação. Hoje, muitos destes ideais são uma realidade no mundo inteiro e fazem parte da educação de milhões de pessoas. Oi, mãe. Sim, eu estou estudando. Se ainda hoje, e com muita luta, as mulheres estão começando a conquistar os seus direitos, imagine como era no século XVI. Nossa visão ocidental a respeito da sexualidade e do feminino foi marcada profundamente por dois teólogos medievais. Depois de fazerem muita festa e terem uma vida sexual, digamos, muito animada, São Jerônimo e Santo Agostinho se converteram. Adivinha qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Disseram um não bem grande à sexualidade. São Jerônimo estabeleceu, inclusive, degraus que mostrariam para a pessoa quais eram as possibilidades de ela ingressar nos céus.
Por exemplo, um homem que queria ter 100% de certeza de que entraria no céu era fácil. Era abandonar o mundo e entrar para um mosteiro. Mas Para eles, a mulher que entrasse no mosteiro só teria 90% de chances de ingressar no céu. E sabe por que não teria 100%? Por causa da menstruação, que a tornava impura de 28 em 28 dias. e muitos pais, para evitarem esse mal, colocavam as crianças, as meninas, ainda pequenas, no mosteiro. Mas cadê o Lutero para nos defender? Lutero vai colocar um não decidido, a possibilidade de o celibato colocar a pessoa num estado superior a outra que não é celibatária. Este não de Lutero ao celibato tem como consequência o esvaziamento dos mosteiros femininos e masculinos. Pois é. Os homens que deixavam os mosteiros conseguiam com facilidade atividade profissional, já a situação da mulher era mais complicada. A crítica de Lutero ao celibato e a sua opção pelo casamento mudaram os 500 anos da história da humanidade. A mulher passa a ser valorizada. Catarina von Bora. Sabe aquele ditado que diz que atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher? Pois é, há 500 anos uma mulher estava ao lado do marido e à frente do seu tempo. Depois que Lutero disse não ao celibato, os mosteiros masculinos e femininos praticamente esvaziaram. Foi aí que um belo dia o Lutero recebeu uma carta de 9 monjas. E elas pedem que ele as auxilie a deixar o mosteiro. Isso era um crime na época. Essas 9 monjas fogem do mosteiro escondidas em barris de peixinhos de conserva e vão direto, correndinho, para o mosteiro onde estava Lutero. E agora? Se elas não encontrarem um parceiro com quem casar, elas estão condenadas a uma vida na prostituição. Foi aí que Lutero procurou e encontrou marido para todas elas, menos para uma. Seu nome? Catarina von Bora. Von Bora. Catarina era rigorosa e não aceitava qualquer um para marido. Foi aí que, no ultimátum de Lutero, ela falou: Se o Dr. Lutero me aceitar como esposa, com ele eu caso. Lutero e Catarina se casam. Financista e economista e mãe, vai ser modelo para muitas mulheres. E ao lado dela, outras mulheres vão ser testemunhas muito eloquentes da reforma do século XVI. Imagine como era no século XVI. Imagina alguém há 500 anos fazendo a seguinte afirmação: Eu não preciso mais de intermediários para falar com Deus. Extra! Fechou o tempo entre Lutero e a igreja. Começou a criticar abertamente a igreja. Mas Lutero nunca abandonou as suas crenças, que acabaram se espalhando por toda a Europa e Todas as mudanças que viu mexeram com a cabeça de Lutero. Ele vai fazer a exigência da universalização do ensino. a crítica de Lutero ao celibato e a sua opção pelo casamento mudaram os 500 anos da história da humanidade. Lutero vivia numa época de transformações. Dá para dizer que a grande aliada de Lutero e sua reforma foi a imprensa. A minha profissão é a minha vocação, é o lugar para o qual Deus me chamou. Ninguém contava mesmo com aquele indivíduo até que a criança atingisse uma certa idade. É muito cruel esse raciocínio. Mas cadê o Lutero para nos defender? Este sentimento mais humano passou a ser um novo parâmetro. Hoje, muitos destes ideais são uma realidade no mundo inteiro. É importante que se diga que Lutero também criou um novo gênero musical. Como também acabou criando um novo pensamento religioso. Estava começando a reforma que mudaria o mundo. Valeu, Lutero!
ouvindo? Pássaros. Não fez a mãozinha. Eu não sei como é que eu faço a mãozinha. E claro, Catarina acabou dando um toque todo seu. E foi aí que... não. Era especialmente valorizada. Valorizada. Ufa. Não, eu não... Esse ufa. Eu falei ufa rindo. Eu gostei. Mas que barbaridade! Como acabou criando um pensamento novo, religioso. Ah, essa é fácil. A reforma... A partir de uma exigência... A partir de uma exigência... Lutero considerava os jovens fundamentais. Isso mesmo, é isso mesmo. Não, Berufo. Acertei o texto. Tava bom? A viagem e todas as mudanças que viu mudaram a cabeça de Lutero. Mexeram. Bom, fala, Renata. Mas isso começou a mudar? É. Marcou para sempre. Ah, tá. Não pudesse interpretá-la conforme... Interpretá-la conforme... Pudesse interpretar... Interpretar... Muito bom para te esconder.